O painel da educação, nessa última edição de maio de 2018, contempla os principais acontecimentos que ocorreram de 20 a 31 de maio. Na realidade, tivemos, logo no dia 20, a comemoração do Dia do Pedagogo. Nós já temos Dia do Professor, mas está comemorado tradicionalmente 15 de outubro, mas uma lei, há pouco tempo atrás, criou o Dia do Pedagogo. Então nós tivemos, na verdade, não tivemos grande comemoração, que caiu no domingo, mas foi um registro feito pelas instituições, pelos que homenagearam aqueles que trabalham na essência da gestão das instituições de ensino públicas e particulares, com a comemoração do seu dia. Esse período, que foi um período que nós tivemos o Brasil tumultuado pelas greves dos caminhoneiros, a paralisação, a suspensão de aulas, medidas tensas em termos do governo federal, mas mesmo assim tivemos alguns avanços, alguns fatos que precederam ao momento mais do final do mês, onde tivemos aí paralisações, inclusive várias escolas e universidades que não tiveram condição de funcionar pelo reflexo da greve instituída no Brasil inteiro dos caminhoneiros. Mas tivemos mais uma lei, e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação foi novamente retalhada, dessa vez pela edição de uma legislação sobre o aspecto da alimentação escolar. Então, a alimentação nutricional, vamos chamar em termos assim, passa a ser como um tema transversal a ser inserido pelos estabelecimentos de ensino. Já tenho muitos conteúdos, mas vamos para mais um. E esse mais um é exatamente a lei que define a alimentação nutricional no currículo escolar. Então, todos os professores terão que ter noções e transmitir como temas transversais. Também, mais uma universidade pública foi criada. O governo federal criou a Universidade do Catalão, no interior de Goiás, desmembrando da Universidade Federal de Goiás. Então, nós temos tido aí alguns desmembramentos, mas com criação de novas universidades, o que representa, na verdade, nenhum impacto direto na quantidade de alunos, mas sim uma divisão e sim um impacto no orçamento da União, que terá que custear mais uma reitoria, mais pró-reitorias, etc., que mais atende exatamente uma disposição política no ano político, e a criação de uma universidade federal numa região representa, pelo menos, bastante resultados positivos para os políticos daquela área, principalmente ligados aos partidos aliados ao governo. Outro aspecto também que foi mencionado, nesse período nós tivemos a marcha dos prefeitos a Brasília. Então, a marcha dos prefeitos representa a ida de um número significativo, milhares de prefeitos a Brasília, para fazer os seus questionamentos, suas reivindicações, as suas articulações. E, nesse momento dessa marcha dos prefeitos, técnicos do Ministério da Educação farão atendimento de plantão para atender os prefeitos em suas demandas. Então, nós tivemos aí um atendimento especial, porque naturalmente pelo rito normal seria muito demorado os prefeitos conseguirem falar com algum técnico do MEC, mas foi criado um plantão, um sistema específico para atender esses prefeitos e eles saírem, pelo menos, não com as soluções, mas saírem com o encaminhamento das suas ações. O governo federal também liberou 600 milhões para auxiliar os municípios em questões emergenciais. Aproveitando um certo agrado aos prefeitos, foi a liberação de 600 milhões para os chamados programas emergenciais, que não sabe bem o que é programa emergencial, mas o recurso foi transferido sobre essa rubrica e cabe aos prefeitos fazerem a aplicação. Também, outra notícia vem do próprio INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, que abriu o cadastro para os diretores de escolas da educação básica terem acesso aos dados preliminares do censo. Normalmente o censo era anunciado sem ter essa abertura e havia muita reclamação. Então, nesse momento, o INEP abre um espaço para que todos confiram seus dados, corrijam algumas falhas que possam ocorrer, para, quando publicar, termos menos recursos, menos contestação
a esses números, que são os números que aparecerão no censo da educação básica de 2017. No âmbito do ensino superior, da pós-graduação, a CAPES anunciou o patrocínio de vinda de pesquisadores estrangeiros para o Brasil. Isso é muito bom, porque nós temos a necessidade de mais pesquisas, e a vinda de pesquisadores de outros países sempre enriquece a produção científica de universidades brasileiras. Mas o edital está aberto e alguns candidatos já estão tentando vir para o Brasil para ficar um certo período, normalmente 2, 3 anos, alguns até ficam um período maior, mas para termos recursos disponibilizados para bancar esses pesquisadores. Fiéis com avanços, retrocessos, discussões, expectativas, mas abriu vaga para os remanescentes, os alunos remanescentes que não tinham conseguido inscrição, sobraram no sistema, e o MEC abriu um novo edital através do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação para recursos serem destinados aos alunos que realmente não têm condição de arcar com o pagamento das suas anuidades. Na Câmara dos Deputados, nós tivemos a Comissão de Educação, aprovou que 20% das multas ambientais sejam revertidas para a educação ambiental. É mais do que justo isso, mas ainda não virou lei. Então, as multas ambientais hoje vão para o Caixa Único do Governo, mas teria então uma destinação de 20% para atender os programas de educação ambiental. E, por fim, numa entrevista, num encontro colocado pelo ministro da Educação e seus principais colaboradores, apresentaram o balanço das inscrições para o Enem de 2018. O Enem será no mês de novembro e terá um número significativo, são 6.774.000 alunos inscritos, e tendo uma participação mais significativa, recebeu confirmado já, inclusive, porque uma coisa é inscrito, outra coisa é a confirmação, porque depende do pagamento, da isenção, mas existia uma confirmação no final desse mês de maio, já de 81% desses alunos. O número é mais próximo ao participante que compareceram às provas, porque normalmente você tem um número de inscritos, o número de confirmações e o número de participantes. É uma defasagem grande. No último ano nós tivemos, efetivamente compareceram para a prova 4.700.000. Então nós saímos de 7 milhões, praticamente 6 milhões e 700, para uma confirmação de 5 milhões e pouco, são aqueles que pagaram ou tiveram a isenção, e um número de, não sabe ainda quantos vão comparecer em novembro, mas no ano passado foram 4 milhões e 700. Então isso é um processo que fecha uma expectativa. Agora o Enem dá um grande prejuízo. Nos últimos 5 anos, a média de abstenção foi de 29%, o que representou um prejuízo de 692 milhões de reais. Ou seja, a ausência às provas de quase 30% tem custo, porque o custo de logística, preparação de material, tudo tem que ser feito. E quando o aluno não comparece, tudo é eliminado. E jogamos pelo ralo, nesses últimos 5 anos, 962 milhões de reais. Então é uma coisa que tem que o próprio aluno ter essa consciência. Se ele não tem perspectiva de fazer, é melhor ele não se inscrever, para não dar a expectativa de fazer um gasto, e esse gasto sai do imposto de todos nós. Então assim fechamos esse mês, que é um mês encerrado por mais um feriado, e temos a expectativa que em junho, já meio da Copa do Mundo, aí tenhamos notícias mais alvissareiras, principalmente no início do mês, porque a partir do dia 15 de junho nós vamos ter a Copa do Mundo e, consequentemente, o sistema de expedientes nas repartições das escolas, das universidades, será um pouco modificado, obviamente, para atender especialmente os Jogos do Brasil. Então, fechamos maio com essa síntese dos acontecimentos.